E Nova Capital 10.1 HD, pronta para o futuro. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento San Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Vitrine Cultural. E hoje nós estamos recebendo na nossa vitrine o professor, historiador e agora, escritor, o professor Aguinaldo Silva, que teve a honra de contribuir com um debate que vem falando o tempo inteiro a mídia, em todos os cantos, que é o mundo após a pandemia, ou durante a pandemia, que parece que está muito longe de terminar esta pandemia. O professor Aguinaldo Silva. O professor Aguinaldo Silva é formado em História, bacharelado em Licenciatura pela FURT, Fundação Universitária Federal do Rio Grande, professor concursado do Estado de Mato Grosso, mestrando em História pela Unemat de Cáceres e professor da rede particular de ensino. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Alex, e também por ter participado e contribuído aí no livro. Espero que a gente consiga fazer um bom debate aqui sobre o mundo durante e o que a gente imagina após pandemia. Certo. E o legal, a pegada do livro é uma conversa, sem propósito científico, porque quem realmente é da área da ciência vai buscar os artigos científicos, mas a ideia do livro em si não é debater no sentido científico, mas sim uma conversa em que trazemos, lógico, questões históricas, literárias, citações, mas é para todo mundo. Então é para aquele que não está no caminho científico, é para aquele que ainda está no ensino médio, é para aquele que ainda está pensando numa universidade, é para aquele senhor que está lá em casa tentando entender sobre o mundo, ou seja, para todas as idades. Fala um pouquinho para nós sobre a confecção deste livro. Então, sobre o livro, eu já conheço o professor Alex já faz um tempo, de outras escolas, que tivemos a oportunidade aí de trabalhar junto. E na que estamos atuando atualmente, ele me chamou, para a gente, naquelas conversas de corredor, e ele disse, o que tu acha da gente botar isso num papel? Porque a gente sempre tava, tu viu o que deu hoje, cara? Tantos casos, e o que está acontecendo, o descaso que algumas pessoas estão tendo em relação à pandemia. E aí ele disse, então vamos passar isso para um papel, de uma forma como se fosse um diálogo, sem o academicismo, que se exige, de buscar autores. Claro que a gente leu, buscou, eu busquei o Sartre, busquei o Nietzsche, busquei historiadores, busquei o Bauman na sociologia, o Alex buscou alguns literatos, mas assim, a gente não fez o livro em cima desse academicismo, desse rigor acadêmico que se exige, ficou mais um bate-papo, mas um bate-papo bem interessante, com propostas também bem interessantes que fazem as pessoas até se questionarem, Foi mais ou menos isso aí. E o legal é que, assim, conversar com pessoas inteligentes, com o professor Aguinaldo, é fantástico, porque às vezes vem trazendo outras visões, porque a ideia do diálogo é isso, Porque o que a gente entende hoje é que está faltando diálogo, por isso que a gente está em luta. É porque quando se tem luta é porque falta diálogo. Então, a ideia realmente é buscar esse diálogo, discutir, conversar. Às vezes ele traz uma visão educacional, a gente traz outra visão educacional, e aí ao fim o próprio leitor vai tirar muitas características e também resultados de toda essa conversa. E as pessoas que leem, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a repercussão do livro,
elas dizem que parece que estão nos ouvindo, porque é como se fosse, a gente está conversando ali, está todo mundo, e a proposta é essa mesmo, né? Falar de algo que está todo mundo tentando falar, mas pouca gente escutando. Foi... O interessante realmente foi essa proposta, né, que o professor Alex lançou, né, porque assim, a ideia de se fazer o livro através de um diálogo, né, foi proposta do professor Alex, né. Como eu falei aqui, né, longe da questão do rigor academicista, né, mas claro, né, sempre amparado aí por esses autores, né, na questão da responsabilidade, na questão da liberdade, na questão da moral, né, na questão dessa modernidade que a gente vive, né? Então entrou história, sociologia para explicar as outras epidemias, né, que nós tivemos, a peste negra, a gripe espanhola, né? E agora essa que a gente passa, né, atualmente, né, e que tem esse número exagerado aí de pessoas que já faleceram, né? Então foi bem interessante por isso, né, a questão do diálogo, uma coisa bem nova, assim, bem dinâmica. Então, o nosso programa, Agnaldo, sempre a gente começa com algumas frases. E aí a gente trouxe uma surpresa também nessas frases, né? Põe na vitrine a primeira provocação. Vamos ver de quem vem a primeira provocação? Napoleão Bonaparte. Olha só o que ele diz. A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. Você concorda com essa citação? Com essa citação e provocação, né? A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. Alex. Você acha que sim? Então, né, a história, né, vamos dizer assim, que algumas coisas dentro da história realmente é uma convenção, né? As coisas acontecem através de uma convenção, mas agora, se a história é uma mentira, né, para a gente chegar a um acordo, aí eu já não concordo, porque a história é uma ciência, né? Legal. Então, para a história, nós historiadores, né, a gente não pode juntar um grupo de historiadores, mentir sobre um determinado assunto para tentar se chegar a um acordo, né? Porque a história é uma ciência, né? A história já não exige mais os grupos aí de WhatsApp, né? A formação pela Unisap, né? A gente precisa... A Unisap, eu não tinha ouvido a essa. Universidade do WhatsApp, que forma historiadores, sociólogos, médicos, juízes, né? Ela forma de tudo, né? Mas assim, a história ela é uma ciência, né? E ela precisa da fonte, ela precisa dos dados, ela precisa, né, da pesquisa. Eu não posso chegar aqui e anunciar qualquer coisa, né, como verdadeira. Então, nessa frase aí se é do Napoleão mesmo, eu não concordo. Não concordo. Então, por que você acha que o pessoal hoje, eu não sei se é de hoje, mas se a gente também pegar lá na década de 30, 1930, na questão da Alemanha, por exemplo, a história, quando se chega num patamar de manipulação, a história realmente ela não fica um pouco embaçada? Ou não é proposital esse embaçamento na história em si? Tu diz da chegada do Hitler ao Pode poder? ser, então, porque a gente sabe que quando ele chegou, existe uma história, por exemplo, eles realmente, entre aspas, malharam ali os judeus já em jornais, né? Então veio com uma pegada bem anterior à chegada ali. Foi feito todo um caminho, né, para chegar a uma nova história, vamos dizer assim. Você acha que quando a gente tem esses momentos de extremismo, a história sempre vai ser indagada ou não? Não, a história vai, né? A história vai ser indagada e a história também vai colocar depois na vala da história, como se diz, né? Essas pessoas que se utilizaram aí do extremismo, né? O Hitler mesmo, apesar dele ser um líder aí que todo mundo conhece, né? Não tem quem não conheça. Mas a história, ela colocou ele no devido lugar dele, né? Como um assassino, né? Como um psicopata, né? Que ele era. Né? E assim, na Alemanha, essa questão
da chegada dele ao poder, realmente, até pode ser essa questão da mentira aí, porque a chegada dele foi feita toda em cima de mentiras, né? Que nem tu falou aí, dos judeus principalmente, né? Então, porque sai aquelas charges dos judeus pedófilos, né? E colocavam um judeu velho, uma criança nova. Eles fizeram todo um aparato por baixo, né? E sempre o judeu, né, num sentido assim bem humilhante, né? Negativo mesmo, para justamente causar, né? E já na rádio mesmo, o próprio Goebbels já fazia toda uma propaganda mentirosa sobre o nazismo, sobre o Hitler, que era para ser aceito, né? Para ele, Hitler, ser aceito pela população, apesar de todos os problemas lá que o Hitler poderia ter, mas ele acabou sendo aceito por grande parte da população alemã, que é uma população esclarecida, né? Berço de grandes filósofos aí, de sociólogos, e que se permitiu cair no nazismo, né? Através de mentira, né? Aí sim, até pode ser. Nesse caso aí da Alemanha, que a cúpula nazista, né, mentiu para chegar a um acordo que era justamente junto com a burguesia alemã da época, que era para colocar o Hitler ali no poder. Certo. Estamos conversando hoje com o professor historiador e agora escritor Aguinaldo Silva. E nós estamos aqui discutindo algumas frases, acabou de passar aí Napoleão, e vamos ver a segunda provocação de hoje. Vamos lá, põe na vitrine a segunda provocação. Olha, vem do próprio Aguinaldo Silva. Ele diz o seguinte: a humanidade se perdeu há algum tempo, quando passou a sua responsabilidade ao divino. Essa frase aí é retirada de leituras do próprio Sartre, né? Porque o Sartre fala que a nossa liberdade, ela vem com uma responsabilidade, né? Então, assim, quando eu passo a minha responsabilidade, né, para que Deus resolva os meus problemas, eu estou abrindo mão dessa minha responsabilidade, né? Então, assim, caso Deus resolva, que bom. Se Ele não resolver também, né, o problema é dele, né, que não quis resolver. Então, assim, né, nessa questão existencialista, né, então eu sou o responsável pelos meus problemas, né? Então eu tenho que resolver os meus problemas e tentar chegar a uma solução sabendo, né, das consequências dessa minha escolha, né? Então, eu acredito que grande parte da humanidade, quando delega a sua responsabilidade a um divino, é porque ela não tem responsabilidade. Tá certo. Ela não tem responsabilidade, né? Então eu prefiro me eximir de qualquer responsabilidade, de qualquer culpa, né? E jogo para cima de alguém, né? Então eu fico livre, né? E não eu pelo menos não vejo dessa maneira, né? Dessa pandemia aí, né? Se eu sei que eu tô com esse negócio, né? Como eu já tive, né? Tive hospitalizado, mas se eu sei que eu tô com esse negócio e vou para um lugar cheio de pessoas e passo para essas pessoas, eu tenho que saber da minha responsabilidade, né? E assumir a bobagem que eu acabei fazendo ali, né? Não dizer, não, Deus quis que todo mundo aqui ficasse ruim da Covid, sabendo que eu é que estava com problema. Então eu tenho que assumir essa responsabilidade, né? Saber da consequência, né, que essa minha escolha também pode trazer, porque sabendo que eu estou, né, com esse problema, ir para um lugar fechado, passar para outro, é uma consequência que eu resolvi abraçar. Então, quando a humanidade ela se exime da sua responsabilidade, né, joga essa questão da fé, né, que é legal que todo mundo tenha a sua fé, mas para mim essa questão da fé é fuga, né, de responsabilidade, é fuga de um monte de coisa aí. Olha só, a gente está conversando com o nosso querido professor, escritor de História. Lembrando que a entrevista está ao vivo e amanhã tem reprise, a partir das 2 horas da tarde, aqui na TV Nova Capital e também pelo Facebook. Vamos só para mais uma provocação, vamos ver de onde vem essa provocação. Ela vem você de novo. Vem você de novo, e aí ele diz o seguinte: a pandemia acabou expondo um abismo socioeconômico muito grande. A gente está vendo aí, né, que nós temos aí 19 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, né? Enquanto um outro grupo, né, bem restrito, né, consegue, no meio dessa crise que a gente vive,
surge aí 9, 10 bilionários aí de uma hora para outra. Então a gente vê esse abismo, né? Enquanto tem 19 milhões de pessoas aí passando fome ou insegurança alimentar, nós temos aí surgindo 9, 10, 11 bilionários aí no meio de uma pandemia, né? Então, essa pandemia, apesar da tristeza que ela trouxe, né, para quase 400 mil pessoas, né, do problema educacional, já são 2 anos, né, que as escolas estão nesse abre e fecha, né, constante, e cansa para professor, e cansa para aluno, para pais, né, também que ficam inseguros, né, e a gente consegue entender isso, né, Alex? E a gente consegue perceber, né, esse abismo, né, porque não são todos os alunos da rede pública, né, que eu pertenço também, que têm condições de ter um bom computador em casa, né, um bom celular. Geralmente eles estão com dados móveis, ou estão com o celular do pai ou da mãe, que não suporta, né, o peso assim do programa, que não suporta. Então, assim, acabam desistindo, né? A gente, né, a pandemia ela vai acabar nos mostrando esse abismo socioeconômico, né, do surgimento aí de 9, 10 bilionários aí, enquanto 20 milhões de pessoas aí estão passando fome. E ao mesmo tempo, na área educacional também vai mostrar esse abismo gigantesco aí, né? Porque os alunos, né, da escola particular, né, felizmente os pais têm condições, né, de proporcionar, embora seja cansativo para o aluno, para o professor, para o pai, né, para a coordenação, para a direção, e é cansativo, tá? É muito cansativo. Do outro lado, nós temos a escola pública que já não tem as mesmas condições, né? Então, tem lá 30 alunos matriculados na escola pública, né, de 30, 5, 6 constantemente frequentam a aula, né, e geralmente com dificuldades assim, na leitura, né, na interpretação. Então, é mais um problema aí que a educação, né, passando por esses 2 anos aí dessa pandemia aí que, né, que vem deixando todo mundo numa grande tensão, né? E nós temos mais uma provocação. Falo para você que é a última desse bloco. Quem vem? Essa provocação. Olha quem vem. Agora veio uma frase aí. Lembrando, gente, que essas provocações estão todas no livro, né? O Mundo Pós-Pandemia. E põe na vitrine. Olha só o que ele diz. Acho que perdemos a sensibilidade de saber para que serve a escola. Eu acho que por isso que eu pedi para pôr, porque realmente já dá um complemento daquela tua fala agora sobre o abismo da questão da escola, né? Você acha que nós perdemos a sensibilidade de saber para que serve a escola? Ou ainda a gente nem se encontrou nessa situação? Eu acho até que agora os pais percebem a importância da escola, né? Embora, né, grande parte da sociedade nos considere, né, desculpa o termo, mas vagabundos, né? E a gente gasta a nossa energia, a gente gasta a nossa internet, a gente gasta um tempo preparando aula, né? Mas grande parte da sociedade aí, ela ainda não consegue nos enxergar, né, como professores, né? E até ano passado, se eu não me engano, né, tinha um projeto para tornar a escola um homeschooling, né, que o pai educaria o filho em casa, não sei o quê. A gente tentou falar, dizendo que isso aí não ia adiantar, que não ia servir. E a pandemia, né, trouxe... Mostrou bem isso, né? Mostrou que não é bem assim, né, essa questão. Tanto é que já nem se discute mais isso aí. A única coisa que se discute é quando é que vocês vão voltar para a sala de aula. Né? A questão é, queremos a nossa vacina, né? É isso. Nós vacinados, né, a gente pode retornar, sim, com todo o pique, com toda a vontade, porque acredito que o Alex também está cansado, né, desse... Né, vai voltar tantos alunos, né, depois fecha tudo novamente, abre um pouquinho, né, e cansa todo mundo, cansa a direção, cansa a coordenação e cansa os professores. E os alunos também acabam ficando, né, cansados e também desmotivados, né. E é importante falar, né, professor, que, como você acabou de citar, nós usamos a nossa internet. Então, eu lembro que quando começou a questão pandêmica, a gente precisava lecionar virtualmente, eu tive que trocar na internet. Sim, eu também tive. Muito ruim, não dava, caía ou travava, e tudo isso gerenciado do próprio salário, ou seja, não existiu
nada além como acontece hoje com os parlamentares, que hoje tem um auxílio maior para coronavírus, um auxílio maior para a saúde. Se ele vai ter uma questão virtual, eles compram um tablet pelo salário não, por emendas, né? Internet por emendas, que é ressarcido, e o professor retira tudo do bolso dele, né? E a gente fica ainda um pouco mais sensibilizado, porque se a gente vai para a escola pública, além do professor investir em todas essas ferramentas, tem também o aluno, né? Que dó que dá quando o aluno manda uma mensagem e diz assim: meu plano de dados acabou, meu pacote de dados acabou, né? Então, a sensibilização, ela é atual. E aí, para que essa raiva do professor, né? Vamos tentar entender que ninguém está pedindo para tirar nada de ninguém, mas que diminua os parlamentares, que diminua todas as verbas que eles têm, que com certeza o Brasil vai ter realmente um cofre muito maior para investimentos. Mas no próximo bloco nós vamos falar de fato ou fake. Será que é fato? Será que é fake? Fique com a gente. Vitrine Cultural. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento: Santomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Brasmol Roma, o mercado da família, sempre com os melhores preços e com aquele atendimento que você merece. Frutas, verduras, bebidas e sem falar do açougue nota 10, com açougueiros que fazem os melhores cortes para você, amigo cliente. Então não perca mais tempo, venha você também para o Brasmol Roma, agora com mais um mercado para melhor lhe servir, na Avenida Paulista, número 378. Jardim Paulista, Antigo Rafael Gás, e na Avenida Central, no Jardim Roma, na Rua da Antiga Coca-Cola. Brasmol Roma, o mercado da família. Fone 981159960. Brasmol Roma, preço, qualidade, a melhor carne e o melhor atendimento é aqui. Brasmol Roma. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Olha, nós acabamos de receber das mãos do prefeito Roberto Dorner toda a documentação do camping entregue pelo departamento técnico da Prodeur, através do Miro, do Luiz. As coisas nós trabalhamos foi junto com o Miro, com o Luiz aqui, e esse trabalho logo em seguida começou. E hoje nós estamos entregando toda a documentação para que o nosso companheiro Ivanildo leve ao cartório e faça o trâmite legal para que os moradores do Camping Cruz recebam as escrituras e possam fazer os seus trabalhos de financiamento e sejam realmente os donos legítimos das suas propriedades. Já pensou em comprar uma Ferrari por preço de Fusca? Colchão da Nipo Brasil Flex é uma máquina de saúde, com 5 tecnologias que vêm para fazer um tratamento enquanto você dorme. Rabatan, que auxilia em problemas de coluna. Ímãs magnéticos, que auxilia em dores lombares e musculares. Infravermelho longo, repõe vitamina D. Energia bioquântica, promove a regeneração celular e a vibroterapia, amenizando estresse. Nipo Brasil Flex. Não compre Fusca, compre a sua Ferrari da saúde. Sinop tem Duramix, especialista em guindastes e acessórios, válvulas de segurança, medidores de pressão, comando eletrônico e manual.
bombas caçapas, controle para guindastes, sinaleiro, blocos para perfuração, perfuratrix e muito mais. Duramix, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 945, Setor Industrial. Telefone 066 997 13 1112. Essa é a E-Plot Sacolas de Papel. Uma indústria especializada em fabricação de sacolas de papel personalizadas. Conheça a tecnologia E-Plot. Fabricamos tudo em Sinop. Estamos prontos para impactar você, cliente. Produzimos sacolas de vários tamanhos e modelos para atender você com uma embalagem para valorizar e divulgar a sua marca. Além de facilitar e lhe proporcionar rapidez na hora de embalar o seu produto ou material a ser entregue ao seu cliente. É mais que uma sacola de papel. É uma peça publicitária para a sua empresa. Faça uma visita ou ligue para um de nossos consultores de vendas no 3532-2121 ou 99941-2121. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento Santomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Estamos de volta conversando aqui com o professor, com o historiador Aguinaldo Silva, que escreveu, conversou, dialogou num livro que está sendo bem comentado pelo Estado, viu, professor? Quer ver? Vamos ver se a vitrine consegue colocar os links das reportagens que saíram sobre a obra, né? Saiu na Folha Max, olha lá, tá colocando, põe na vitrine para nós, ó, saíram só notícias, né? Professores de Sinop lançam um livro sobre como será o mundo pós-pandemia, né? E ali comenta um pouco sobre a obra. Tem a Folha Max, olha lá, Folha Max, saiu na TV Centro-América e, o legal, a Câmara Municipal de Sinop fez uma moção de aplausos ao livro, a você, né? Vamos ouvir? Solicito que o primeiro secretário faça a leitura de moção de aplauso número 006/2021, de autoria do vereador Adenilson Rocha. Moção de aplauso 006 do vereador Adenilson Rocha. Com fulcro no que determina os artigos 132 e 133 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, o vereador subscritor resolve encaminhar a presente moção de aplauso aos senhores professores Alex de França Aleluia e Aguinaldo Gonçalves Silva, pela publicação do livro O Mundo Pós-Pandemia. A coautoria é uma reflexão entre os docentes sobre como será a humanidade depois da pandemia, onde ambos discutem o indivíduo, o papel da educação, o Brasil antes e depois da pandemia, problemas sociais como a fome, a miséria e como essa doença pode afetar as diferentes escalas sociais. No livro, os escritores se propõem em criar um diálogo com o eleitor para refletir sobre a pandemia e como ela mostrou os comportamentos das pessoas quando confrontadas com essa crise, ao mesmo tempo em que permite ao leitor a possibilidade de criar suas próprias percepções. Sobre os autores, Alex de França Aleluia é presidente da Academia Sinopense de Ciências e Letras, onde ingressou em 2018, e é professor de literatura há 15 anos, escritor com 5 livros publicados, membro da Academia de Letras do Brasil, dos núcleos acadêmicos de letras de Buenos Aires, de Portugal, Valparaíso, no Chile. Ainda conta com publicação de artigos de educação abordando o sistema educacional, dentre outros pontos. Aguinaldo Gonçalves Silva é formado em História, bacharelado pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, professor concursado do Estado de Mato Grosso, mestrado em História pela Unemate de Cáceres e professor da Rede Particular de Ensino. Câmara Municipal, Adenilson Rocha, vereador PSDB e demais vereadores. Em discussão a moção. Com a palavra o vereador Adenilson Rocha. Pedir licença ao presidente, assumir aqui um pouquinho. Senhores vereadores, essa moção de aplauso é para o professor Alex, professor Aguinaldo. O professor Alex tem uma grande história já no nosso município, já publicou diversos livros, e a reflexão que ele fez de história literária
algo pós-pandemia, isso demonstra a visão de uma forma simples, de uma forma clara e, acima de tudo, são 2 sinopenses que estão hoje na nossa cidade ajudando a cultura do nosso país. Então, quero pedir a todos o voto favorável a essa moção de aplauso. O que nós precisamos nessa casa é incentivar a cultura, incentivar o esporte, incentivar aqueles que necessitam para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso país. Então, peço apoio a todos vocês. Em discussão? Não havendo interesse em discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Moção aprovada. Bom, solicito que o primeiro secretário... Receba, então, os aplausos dos parlamentares municipais. Muito obrigado. Então, para você ver que realmente o livro, ele viajou aí no estado, então saíram em diversos meios de comunicação, né? Nós falamos aqui da Folha Max, Só Notícias, tem o Nova Team, tem o F5, tem a TV Centro-América. Isso mostra que a discussão, ela precisa realmente sempre prevalecer, né? E tá indo para Dinamarca também. Olha aí, tá indo para Dinamarca. Então, nós vamos começar agora com o fato ou fake. E aí, à medida, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o mundo pós-pandemia. Vamos ver o primeiro fato ou fake, aí você vai nos dizer, é fato ou é fake? O que normalmente a gente pega? Frases do dia a dia sobre relacionado aí, normalmente, a tua área, no caso de história e filosofia. Põe na vitrine primeiro fato fake. Opa, olha lá. Primeiro fato fake. A história sempre será um relato fiel da realidade vivida? Fato ou fake? Bom, acredito que seja um fato, né? Porque a história, como ciência, ela tem que relatar realmente o que a gente passa, né? Dar os créditos a quem tem que dar os créditos e colocar na vala da história quem deve ser merecedor de estar na vala da história, né? Eu acredito que deve ser fato. Eu gostei dessa sua expressão, vala da história. Essa vala da história seria o quê? Depois de muito tempo, a própria história revê a história. E aí fala assim, não, isso aqui não serviu para a sociedade. A história, ela faz uma análise, né? Por exemplo, assim, daqui a 20 anos, né, novos historiadores vão analisar esse momento que a gente está passando agora, né? E aí, esses novos historiadores é que vão decidir, né, se quem está conduzindo, como é que está conduzindo, se essa pessoa merece os créditos ou se ela vai entrar também na vala. Na vala. Onde está o Hitler, onde está Stalin, onde está esse povo todo aí. Então vamos para o segundo fato ou fake. O que vem aí? Olha lá na vitrine, ele diz o seguinte: não houve ditadura no Brasil. Fato ou fake? Isso é fake, né? Que houve, né? Não tem assim a questão de outro nome, movimento. Movimento militar. Foi uma ditadura. Né? Foram os militares que assumiram o poder. Né? O Jango, ele estava no Brasil, estava lá no Rio Grande do Sul, onde ele, né, com o Brizola, estavam tentando organizar algum movimento, né, que impedisse esse golpe, e aí não, né, para evitar o sangue, até porque os Estados Unidos, né, só procurar no YouTube aí a interferência norte-americana dentro desse processo. Lyndon Johnson, John Kennedy, né, tem áudio deles mandando navios para o Brasil, né, que é a Operação Brother Sun. Caso o João Goulart não saísse do poder, eles bombardeariam o Brasil. Então o João Goulart preferiu não correr esse risco e saiu, e fugiu para o Uruguai. Aí o deputado lá, o Ranieri Mazzilli, né, ficou um tempo no governo até a chegada dos militares, até a chegada do Humberto Castelo Branco lá, né, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, sim, foi uma ditadura. Só em alguns pontos chaves aqui do Brasil é que tinha lá uma eleição, né? Mas daquele jeito ali, mas foi uma ditadura. O governo era passado de militar para militar, sem
a possibilidade de eleição. Eles eram escolhidos ali pelos outros militares. Então foi uma ditadura sim, não tem essa de não ter tido ditadura aqui no Brasil. Teve sim. Então é fake. Vamos agora para o próximo fato ou fake. Olha lá, a vitrine diz o seguinte: a ciência é necessária para o ser humano. Fato ou fake? Fatíssimo. Aí a vacina, né, que não nos deixa mentir, né, e os remédios e tudo que a gente usa hoje, né, a ciência ela é importantíssima para o ser humano, muito mais do que qualquer outra coisa, né. Eu considero a ciência muito importante para o ser humano, as descobertas que foram feitas, né, as melhorias que trouxeram, então a ciência é necessária, né. Então a vacina está aí, né, nós precisamos da vacina. Por que você acha que cresceu tanto esse negacionismo à ciência? Será que é só um modismo ou realmente a pessoa tem consciência daquilo que está falando? A questão do negacionismo é a falta de consciência, né, do que ela está falando, né? Mas você acha que a pessoa às vezes fala assim, não, eu sou contra a vacina, mas só para atiçar, para provocar, mas conscientemente ele fala assim, não, eu sou a favor, porque não é possível. Tantas doenças que hoje erradicamos ou diminuímos devido à vacina, e aí a gente vê o surto do sarampo que está voltando, porque, eu não vou dar mais vacina. Isso começa a ter outras consequências no Brasil, né? Sim. Mas você acha que grande parte não pode ser nessa situação? Quero causar, quero lacrar, sei lá, as palavras hoje, né, de hoje em dia. Mas você acha que grande parte não é isso? Sim, grande parte e vem da mídia também, né, onde alguns apresentadores aí dizem que jamais que vão tomar a vacina e daqui a pouco estão indo para os Estados Unidos, pastor indo para os Estados Unidos tomar vacina, apresentador de TV lá de Manaus, né, que diz que não ia tomar, que não sei o que, e apareceu tomando vacina. É o tal do Rodrigo Constantino, que não ia tomar vacina e foi para os Estados Unidos, onde ele mora, né? Tomar vacina. Então é assim, né? Para alguns é um determinado remédio, para mim é vacina, né? Mas é a questão assim, que a gente falou, né? Eu vou falar para um determinado público, né? Que não acredita na vacina, que acha que foi feito muito rápido, mas esquece, né? Da tecnologia, esquece dessa melhoria tecnológica aí que permite que nós, homens e mulheres, né, cientistas, que a gente consiga produzir uma vacina em tempo recorde. É como acontece, como está acontecendo aí. Como normalmente a gente renova um celular a cada ano, e aí, como você falou, criar-se uma vacina em larga escala há 100 anos atrás é totalmente diferente de criar uma vacina hoje em larga escala, né? Totalmente. Pela tecnologia, tudo isso. Pelo avanço, né? Pelo avanço. Agora, vamos voltar um pouquinho no livro. Quando você finalizou a escrita do livro, qual foi a sua sensação? De dever cumprido, de não, faltou alguma coisa? Qual foi essa sensação quando você finalizou aí a escrita do livro? Quando a gente finaliza, a gente diz assim, acho que vai ser mais ou menos isso, né? Tomara que mude, né? Tomara que o que está escrito aqui, né, ano que vem possa ser totalmente diferente, né? E a gente depois volte e faça uma outra, né, tentativa, uma outra perspectiva, né? Mas assim, né, depois, né, do término e vendo o que vem acontecendo, a gente está no caminho certo, porque do ano passado, do final do ano passado, né, que a gente fez ali por outubro, né, novembro, até agora, maio, né, eu não vi, a gente percebe assim nenhuma mudança, né? E se o livro ele está circulando tanto assim, né, com tantos jornais e televisão, né, que a gente está conseguindo aí uma visibilidade maior, é porque quem está lendo o livro está percebendo que a coisa não mudou. Né? Então, assim, a gente finalizou, mas foi aquele finalizar com 3 pontinhos, assim, né? Querendo dizer, tá aberto a possibilidade aí para outra pessoa, né? Sei lá, para quem aí complementar, porque o que a gente está passando está aqui, né? E assim, não tá diferente, as coisas estão aqui,
né? Como se fosse um livro profético, assim, né? Como é que se diz? Olha como que realmente foi na mosca. Como é que era lá do Sócrates, lá, que ele ia procurar lá aqueles grandes sábios, né? Então é como se fosse, né? A pessoa olha os oráculos. Isso, a pessoa olha e diz, cara, é o que tá acontecendo, né? Como é que esses caras conseguiram, né, perceber, né, e assim, não foi pensando, né, a gente não chegou, vamos pensar para o ano que vem, não, para aquele momento ali específico, né, do final do ano passado, né, sem pensar assim, ano que vem, né, a gente pensava, né, vai ter vacina, a coisa vai mudar, mas tá a mesma coisa, né, parece que a gente não saiu de 2020, né, parece que a gente está preso ainda ali. Tipo o Caverna do Dragão. Parece um looping, né? Porque até o momento da paralisação das aulas desse ano foi basicamente no mesmo período do ano passado. É uma coisa de doido. Bom, e no próximo bloco nós vamos conversar com o professor Aguinaldo, que ele estará numa livraria e ele vai escolher algumas biografias. Será que ele compra a biografia ou não de determinadas personalidades? Não saia daí. Vitrine Cultural. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento Santomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Com a sua saúde não se brinca. Quando precisar de medicamentos éticos e genéricos para você e toda a sua família, venha para a Farmácia Bem Mais Saúde. Temos a entrega mais rápida da cidade. Ligou, chegou. 3531-8181 ou o WhatsApp 99901-8181. Equipe treinada e experiente para melhor lhe atender. Ampla perfumaria e tudo para o seu bem-estar. Farmácia Bem Mais Saúde. Ligue 3531-8181 ou WhatsApp 99901-8181. Mês do Acabamento Paraná. Aproveite o especial Pisos e Tintas com ofertas em até 10 vezes sem juros no cartão. Porcelanato Embramaco 83 por 83 retificado 59,90. Tinta profissional Renner 99,90. Compre pelo Zap na Paraná, mais perto de você. Textura rugosa Masa 69,90. Tinta Renner do Crio rende mais 189,90. Especial Pisos e Tintas é no mês do Acabamento Paraná. Vem construir com a gente. Alô Sinop Região, chegou a maior promoção de todos os tempos. Ofertas de outono na Rei do Sono. São produtos exclusivos diretamente de fábrica, com até 50% de desconto e em até 12 vezes sem juros e em até 24 vezes no crediário. Corre e aproveite toda a nossa linha de colchões estofados, camas, travesseiros, roupa de cama, acessórios e muito mais. Corra, porque é por tempo limitado. Estamos na Avenida Governador Júlio Campos, 332, ao lado da Giovana Calçados, no coração de Sinop. Telefone 66-3532-0038.
Oi, gente, chegando para fazer um convite super especial para você que acompanha o Alerta Sinop. A partir de agora é de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19 horas, com muita informação para você. Que faça esse convite para estar comigo sempre das 18h30 às 19 horas. A gente vai levar muita, mas muita informação para você que não tem tempo de acompanhar as informações na hora do almoço. Então lembre-se, é de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19 horas, aqui no 10.1 TV Nova Capital. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento San Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Estamos de volta para mais um programa, ou na verdade mais um bloco, né? Nós estamos aqui já faz basicamente quase uma hora e estamos conversando sobre o mundo pós-pandemia, sobre o mundo na pandemia, sobre educação, sobre filosofia, história. E hoje o nosso convidado é o professor Aguinaldo, professor de História. Professor, nós estamos falando de educação e aqui em Sinop nós temos uma escola que é 100% em inglês. Sabe aquela... Você já foi fazer curso de inglês? Não, eu estudo francês. Francês. E aí, quando eu ousei a fazer curso de inglês, a nossa mente, ela dá tipo um delay. A pessoa fala, aí a gente tenta traduzir tudo e responder. Agora, imagina uma criança desde pequena, em contato com uma cultura diferente, né? Aprendendo a língua imersiva. Ou seja, tudo que ela vai fazer está no inglês. Então ela vai para a cozinha, ou seja, culinária, jardinagem, ela tem matemática, história, tudo no inglês, 100%. Os professores conversam, é como se a criança fosse todos os dias para a Inglaterra, né? Vamos ver um TikTok da San Thomas. Olha como é bonito lá. Vou pintar um arco-íris de energia pra deixar o mundo cheio de alegria. Se tá feio ou dividido. Está operando com basicamente 40, 50 alunos. 40, a escola, para você 50? ter uma ideia, são 10 alunos por sala. Pô, é bom para aprendizagem, é bom. Bom para aprendizagem. E 10 alunos por sala tem um contato melhor, tem um dinamismo melhor, um desenvolvimento melhor. E fora que todas essas atividades. Além disso, tem yoga, tem movie class, que é uma junção do crossfit mais para criança, né? E também tem francês. Então, assim, a criança, ela tem a opção de ficar o dia inteiro ou ficar meio período e totalmente na língua imersiva. É lindo de ver a criança realmente falando, né? Quer ir no banheiro, precisa beber água, e ali conversando com um amigo em inglês. Então, você, papai e mamãe, que está na dúvida ainda de que escola procurar, você vai ver que a San Thomas está em preços acessíveis. Ela mistura o currículo britânico com o currículo brasileiro. A criança vai ver tudo que o MEC exige, mas também tudo que a Inglaterra exige de um aluno. Então, você que está procurando uma escola, vai lá, San Thomas. Dá uma procurada que é realmente de qualidade, né? E agora vamos para a livraria. Vamos ver se a produção põe uma música aí para nós, porque a gente gosta da música para deixar o convidado meio com medo. Olha lá. A música é interessante porque, gente, todos os convidados que sentam aqui, eles não sabem o que está por trás dos livros. Eles escolhem os livros. Hoje eu fui assim muito bondoso, porque você vai escolher poucos livros aí. Põe na vitrine 3 livros que chamou sua atenção na livraria. Você está lá na livraria e aí você viu esses 3 livros. Você viu um azul, um verde e um vermelho. Qual que você pegaria para verificar qual biografia está por trás? Certo, né? Aquela cor no leitinho aqui, né? O azul. O azul. Gente, todo mundo começa pelo azul. Todo mundo começa pelo azul e vamos ver realmente quem vem no azul.
Eu acho que você vai gostar quem vem no azul. Põe na vitrine de quem é a biografia. A biografia é do querido Nietzsche. Mas com certeza. Compraria e indicava. Compraria e indicava, com certeza. Por que o Nietzsche você compraria a biografia do Nietzsche? Fala um pouquinho dele. Não, assim, o Nietzsche, ele é um filósofo, né, que desde a minha graduação lá em História, né, eu sempre gostei muito de ler, até pela questão da crítica que ele faz à moral, né, a moral cristã, né. Então ele critica muito esse tipo de moral. Então ele me fez pensar muito nessa questão da religião, né, essa moralidade religiosa que tem, né? Então eu comecei a pensar nisso, né, lendo Nietzsche. Tanto que eu não tenho mais religião até justamente por causa do Nietzsche, né? Eu abandonei a religião, né? Abandonei tudo assim, né? Toda crença, esses negócios, né? Por causa das minhas leituras em Nietzsche, né? E lembrando, gente, que a religião é diferente de religiosidade, né? É diferente. Então, só para o pessoal de casa aí tentar entender que ele está falando de religião, que é aquele sistema que foi criado para transmitir, às vezes, um conhecimento visionado pelo próprio homem. É, isso. Né? Às vezes nem tem nenhuma atribuição com o divino, mas o homem interpretou daquela forma e foi. Né? Então, vamos lá, põe na vitrine, já foi o nosso querido Azul. Essa música é linda. E aí daqui agora você vai tremer na base. Põe na vitrine. O azul já foi, agora tem o verde e o vermelho. Vamos no verde. No verde? Vai ter tudo a ver com o que você acabou de falar. Põe na vitrine aí. Quem é o verde? O Edir Macedo. Olha lá, parece que a gente adivinha a linha aí que vem. Compraria a biografia dele? Não. Não compraria? Não. Mas por que ele é tão profético? Mas não compraria, não. Não concordo com as ideias do Edir Macedo. Eu até li uma vez um livro dele, né? Eu até li. Orixás, Caboclos. É um livro bem antigo dele que ele vai falar sobre a religião africana, né? A religião afro, né? E aí ele, nesse livro aí, né? Que é um livro antigo até, ele distorce toda a questão da cultura afro, né? A questão da religiosidade afro, né? Coloca os chamados orixás, né, como se fossem demônios e não sei o quê. Então, assim, né, quando falta um respeito, né, eu posso não acreditar, né, mas eu respeito, que nem o Alex falou, a questão da religiosidade das pessoas, tá? Essa questão da religiosidade é importante, né, é bonito a pessoa ter, né, acreditar em Deus, né, acreditar naquilo que ele deseja acreditar, isso é importante, né, para a vida. Mas, assim, a partir do momento em que há o desrespeito, aí eu também já não... Né? Então, assim, desrespeitou toda uma cultura afro, desrespeitou toda uma religiosidade afro, né? Que é uma cultura muito forte aqui dentro do Brasil, né? Então, aí também, para mim, já não serve, não indicar. Eu, pelo menos, não indicaria para ninguém, nem compraria também. Olha só, eu, sinceramente, também não compraria. Não compraria. Bom, agora só pra gente ir finalizando, você passou pela Covid. Passei. Né? E graças a Deus você está aqui conosco, discutindo sobre a questão pós-pandemia. Me fala um pouquinho como que foi a questão dos profissionais da saúde, né? Me fala um pouquinho dessa... Então, Alex, eu passei 2 vezes, né, pela Covid, né? A primeira vez eu nem senti, né? A segunda, né, como a minha mãe, ela acabou falecendo, né, e pela Covid, lá no Rio Grande do Sul, né,
Então eu fui tomado pela emoção, né, a imunidade. E aí a Covid baixou, eu também quase parti, né, numa segunda-feira, dia 15 de março. E aí fui para a UPA, né, onde fui bem atendido lá na UPA, e depois eu fui para o regional, onde eu fiquei 8 dias lá no regional. E lá, assim, o atendimento foi fantástico, né, pela parte dos profissionais, né. Tanto é que eu gostaria de agradecer aqui de público, né, a doutora Milene, né, que me atendeu, todo um cuidado, todo um carinho com os pacientes. A psicóloga Thaís também, né, que trazia um pouco de humanidade, né, naquele ambiente ali. O Eduardo também, outro psicólogo, que é um conhecido meu. As fisioterapeutas também, que faziam os exames aqui do pulso. O pessoal da limpeza, enfermeiros, técnicos, né? Então meu agradecimento, né, a todos, e acredito eu que todo mundo também que conseguiu sair lá de dentro também tem esse agradecimento, né? E hoje eu também faço terapia, né, com a psicóloga Gleiciane, né, que tem uma linha da psicologia bem interessante, que é a psicodrama, né? Ela atende ali perto também do Hospital Regional, e ela também tem me ajudado bastante aí para organizar a minha cabeça depois de tanta pancada aí que a gente sofre, né? Então eu só tenho a agradecer esse pessoal aí, também agradecer o pessoal da escola, né, da escola onde eu trabalho, né, a direção, a coordenação, os colegas, a escola do estado também, né, que o pessoal ficou bem do meu lado, bem preocupado também, e meus amigos, né, os colegas e todo mundo aí que se preocupou, né, nesse período, meus ex-alunos, meus alunos, né, todo mundo aí que uma palavra de carinho, uma palavra de apoio, meu muito obrigado a todos, tá? De coração mesmo. Que Deus os abençoe. Obrigado pelas orações, pelo carinho em geral, tá? E, gente, realmente, vocês não têm ideia o carinho que os alunos têm pelo professor, né? E a gente fica muito feliz porque é realmente uma pessoa espetacular. Muito obrigado, Alex. E quem lê o livro vai conseguir entender um pouquinho mais sobre o professor. E realmente palmas aí para o pessoal da saúde. Põe palmas para nós aí, produção, para o pessoal da saúde. Porque dentro de um sistema que não dá todo o aporte necessário, você conseguir estabilizar, tanto no sentido psíquico e físico, é realmente de tirar o chapéu. É verdade. Né? Então, os profissionais que estão aí na linha de frente, verificando, passando, que a gente sabe que não é fácil, né? Você está ali, passando todos os dias, olhando o paciente, e é marcante, é um momento em que, mais uma vez, a gente precisa cobrar dos nossos governantes melhores condições de trabalho para esse pessoal da saúde. Certo. Né? Porque acordar de manhã, saber que você vai enfrentar pacientes com uma doença que até agora ninguém sabe ao certo o que realmente é o que faz, é realmente desafiador e merece todas as palmas possíveis e os merecimentos possíveis. Certo? Verdade. Então vamos para o último. Então, para finalizar, vamos para o último livro. Você achou que esse ia sair, né? Você não ia ver o livro vermelho. Essa cor me dá arrepios. Achou que não ia ver o livro vermelho. Então você tá lá na livraria, tá vendo o livro, e aí você fala, meu Deus, verifica esse livro, eu não verifico. Pelo jeito, pela cor, você já ia embora, né? Dispensa já. Mas põe na vitrine quem é o vermelho. Super indico, super recomendo. Olha Comprem só, bastante. o livro é o mundo pós-pandemia do professor. Super indico, recomendo, compre. Não tá caro. O varejo. Bom, lembrando que quem quer comprar o livro pela Amazon, dá para comprar já o físico.
tem também pelo site da editora Soul, tem também pelo Facebook do professor, conhece mais um pouco aí do trabalho do professor Aguinaldo, também pelas nossas redes sociais. E assim, gente, tá incrível essa conversa. E, professor, eu agradeço a sua participação. Já terminou já. Foi muito bacana, você vê como passa rápido. Passa rapidinho. Né? Todo mundo que vem fala assim, 1 hora, mas vai dar tempo. Porque será que não é pouca coisa? Eu falo, calma que você vai ver. E aí quando vê, é muita coisa em pouco tempo. Porque é uma conversa, um diálogo necessário e precisa realmente de mais tempo. Aí você tem seus minutinhos para se despedir do nosso público. Eu agradeço ao convite do Alex, né? Agradeço novamente às escolas, aos alunos, colegas, a Alice, que foi uma pessoa e é uma pessoa importante, né, nessa recuperação também, a Carol, que está lá na cidade de Rio Grande. E estou muito feliz aí, estou me recuperando, estou chegando aos 100%. Muito obrigado. O professor já é 100%, professor. Não está chegando, já é. Então, você de casa, muito obrigado por acompanhar o Vitrine Cultural. Semana que vem tem mais. Lembrando que a reprise do nosso programa é amanhã, às 2 da tarde, neste mesmo canal, pelo Facebook e também pelas nossas redes sociais. E você, como está o mundo pandêmico e como será que ele ficará depois da pandemia? Leia o livro O Mundo Pós-Pandemia. Obrigado, até mais. Vitrine Cultural. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento São Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos e ficam em qual creche, eu digo, Peixinho Feliz não